E eu não sei se você se lembra do teu primeiro encontro. Você se lembra do teu primeiro encontro? Ninguém se lembra? Vocês estão tão velhos assim? Você se lembra do teu primeiro encontro? Tua primeira namorada ou teu primeiro namorado? Eu me lembro do meu primeiro encontro com a minha esposa. Ela não sabia que seria o encontro, porque eu e a Nanda, caso você não saiba, nós nos conhecemos na igreja quando nós tínhamos 15 anos. E aí desde aquele momento ela me amou e ela ficou apaixonada por mim. Foram 3 anos que essa mulher jejuou para me ter na vida dela. Brincadeira. A gente se conheceu 15 anos e a gente começou a se gostar, e a gente era ali da igreja, do grupo de jovens juntos, e a gente esperou 3 anos para poder namorar, porque na casa do meu pai tem uma regra, e eu respeitei a regra do meu pai. Então eu só pude namorar aos 18 anos, e aí eu lembro que eu estava tão ansioso para poder pedir ela em namoro, que eu não esperei um segundo. No dia que eu completei 18 anos, eu pedi ela em namoro. Só para você ver o tanto que eu estava pouco ansioso. Tanto que a gente comemora aniversário de namoro no dia do meu aniversário. Olha que maravilha, para ela, né? É incrível isso. Eu nem fui egoísta, imagina. E aí eu lembro que a gente estava em outra cidade, a gente ia ter uma formatura para participar, a gente estava com as nossas famílias. E aí eu falei para ela, falei assim, Nanda, vamos no restaurante tal, que os nossos amigos vão estar lá, tal, antes da formatura, tal. Ah, legal, beleza. E ela se arrumou, eu falei, não, mas se arruma bem mesmo, porque o pessoal aqui anda arrumado, tal. E ela, não, tudo bem, então tá. E eu coloquei uma roupa legal, tal, e a gente foi ali. E a gente chegou, ela falou assim, olha, eu vou sentar de frente para você, eu não vou sentar do seu lado. Eu falei, pô, senta do meu lado, né? Ela, não, a gente tá sozinho aqui. Olha que exemplo, gente. A gente tá sozinho aqui e tal, eu vou sentar na sua frente. Eu falei, então tudo bem, senta na minha frente. E de repente o tempo estava passando e as pessoas não estavam chegando, óbvio, porque era tudo combinado. E aí ela começou, Gabriel, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Nossa, Gabriel, os teus pais vão ficar muito bravos com a gente. E eu falei assim, não, sabe o que é? Eu te trouxe aqui porque eu queria te pedir em namoro. E aí eu lembro que eu pedi ela em namoro e a gente começou a namorar. E esse foi o nosso primeiro encontro. Mas eu me lembro da sensação que eu tive indo para esse encontro. E eu me preparei muito e eu pensei em cada palavra que eu iria dizer, eu pensei na postura que eu ia sentar na cadeira. E a verdade é que quando nós temos um encontro, é assim que nós nos comportamos, não é? Nós escolhemos a melhor roupa, o melhor perfume, nós pensamos no cabelo, nós pensamos em como vai ser o beijinho de oi, não é? A gente passa o perfume em lugares estratégicos para que a pessoa, né? Nossa, que isso, que legal, tal. Então tem tudo isso quando nós vivemos encontro. O encontro é feito disso, não é? A vida é feita de encontros, mas é também feita de desencontros. A vida é feita de bons encontros, mas também de encontros ruins. Ao mesmo tempo que nós podemos ter um bom encontro, nós podemos também ter encontros ruins. Ao mesmo tempo que eu posso me encontrar com uma boa notícia, eu também posso me encontrar com uma notícia ruim. Ao mesmo tempo que eu posso me encontrar com algo que me surpreende, eu posso me encontrar com uma decepção. Porque a vida é feita de encontros e desencontros. E todos nós vamos passar por dias em que aquilo que vai nos encontrar vai ser algo bom. Mas também nós vamos passar por dias que nós seremos encontrados por algo ruim. Mas sabe, tem um encontro que todos nós precisamos passar. Tem um encontro que todos nós precisamos ter. E esse encontro é um encontro com Jesus. Todos nós somos necessitados de um encontro com Jesus. E sabe o que eu acho mais incrível nesse encontro com Jesus? É porque nós nunca estamos prontos para ter esse encontro. Nós nunca estamos preparados o suficiente, e na maioria das vezes nós não estamos esperando que esse encontro aconteça, porque na verdade quem marca o encontro é Ele. Quando você marca o encontro com alguém, você tem o poder de se preparar, você tem o poder de pensar na melhor resposta e na melhor pergunta, porque você está no controle daquela situação. Mas com Jesus, nós não estamos no controle, porque é Ele que marca o encontro comigo e com você. Sabe, como eu disse para você aqui um pouco, eu cresci dentro da igreja, eu nasci e cresci
dentro da igreja, então a minha vida toda foi aqui dentro desse ambiente, mas eu me lembro muito bem do dia em que eu tive o meu encontro com Jesus. Eu me lembro muito bem do dia que eu olhei e falei assim, uau, agora tudo faz sentido. Agora eu entendo o que os meus pais falam, agora eu entendo o que o pastor prega, agora eu entendo o que alguns amigos estão vivendo, porque agora eu tive o meu encontro com Jesus, agora Ele se revelou para mim. Eu posso te falar uma coisa? Depois que nós temos o encontro com Jesus, tudo muda. Depois de um encontro com Jesus, não dá mais para voltar a ser a mesma pessoa. Depois que nós temos um encontro com Jesus, não dá mais para voltar para os mesmos lugares. Depois que nós temos um encontro com Jesus, não dá mais para voltar a uma antiga vida. Depois que nós temos um encontro com Jesus, depois que os nossos olhos são abertos, assim como nós lemos ali na história de Paulo, depois que as escamas caem dos nossos olhos, não tem como mais deixar de enxergar o que agora os nossos olhos já veem, já contemplam. O encontro muda tudo, e depois que eu participo desse encontro, depois que eu sou encontrado por Jesus, eu não consigo mais voltar a ser a mesma pessoa, porque aquilo que Jesus marca em mim nesse encontro é para a vida toda e toda a eternidade. Sabe, se talvez você conhece pessoas que tiveram ali, você olha e você fala, putz, essa pessoa foi para a igreja, essa pessoa viveu uma coisa ou outra, mas parece que ela conseguiu voltar a ser a mesma coisa de antes. Posso falar uma coisa? Não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque alguém que foi marcado por Jesus, alguém que foi tocado por Jesus, não consegue mais viver longe dele, não consegue mais voltar atrás. Sabe, nós olhamos para a história de Pedro e nós vemos claramente alguém que teve uma amizade com Jesus, mas que não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque em determinado momento Pedro, ele abandona os seus barcos e ele acompanha Jesus, mas então ele nega Jesus e Jesus vai até o encontro de Pedro. E quando Jesus vai até o encontro de Pedro, a Bíblia fala que ali nós temos então a restituição de Pedro, e Pedro então afunda os seus barcos, e Pedro nunca mais volta à sua vida antiga. Porque quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas sabe, existem algumas coisas que acontecem nesse encontro, e é justamente isso que eu quero compartilhar com você. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu gostaria de ler um versículo, na verdade um texto, que está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5. A Bíblia nos conta a história de um encontro maravilhoso. Essa passagem é muito forte, eu preciso que você preste muita atenção. Versículo 5, a Bíblia diz assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo, ou seja, o servo daquele centurião, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. No versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, diga comigo, na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu creio que nesta noite nós vamos viver um encontro verdadeiro com a Tua Palavra.
Eu creio que nesta noite nós vamos ver milagre, transformação, salvação acontecendo aqui neste lugar. Deus, eu creio que pessoas vão ter um encontro verdadeiro com o Senhor e nunca mais serão as mesmas. Deus, aquieta a nossa alma, a nossa ansiedade, aquieta a nossa mente, para que nesse momento a nossa atenção seja totalmente tua, em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que acontece em um encontro com Jesus, é que Jesus atende um coração quebrantado. Repara que esse homem, esse centurião, ele era alguém na sociedade, ele era alguém importante, ele era um soldado do império, ele, aos olhos do império, na verdade, ele estava acima de Jesus. Jesus era alguém dominado pelo império romano, mas esse homem, aos olhos da sociedade, ele estava então acima em questão de autoridade. Mas repara a forma como ele se comporta com Jesus. Me chama muito a atenção isso, porque esse homem, ele chega até Jesus e ele entende quem ele é. Ele reconhece quem ele é diante de Jesus. Porque no momento que Jesus diz para ele, olha, eu vou até a tua casa, qual é a resposta desse homem? Eu não sou digno de te receber na minha casa. Sabe o que esse homem está dizendo? Ele está reconhecendo quem ele é, ele está reconhecendo a pequenez dele diante de Jesus. Ele está reconhecendo para Jesus, Jesus, por mais que o império diga o contrário, eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é, e eu sei quem eu sou diante de você. Eu sou um pecador, e eu preciso da tua misericórdia. Aquele homem reconhece quem ele é, e eu acho interessante porque a resposta de Jesus era a resposta desejada por ele, mas era a resposta inesperada. Óbvio que ele desejava que Jesus estivesse na casa dele, óbvio que ele desejava que o servo dele recebesse a cura, óbvio que ele desejava isso, é por isso que ele foi até Jesus, mas ele não esperava que aquilo seria possível. Óbvio que era isso que ele queria, óbvio que era isso que tinha no coração dele, mas para ele talvez, ele era tão pequeno perto de Jesus, ele era tão imerecedor perto de Jesus, que ele não esperava essa resposta de Jesus. O desejo existia, mas a resposta era inesperada. E sabe, eu preciso te falar que muitas vezes é assim que nós vivemos. Óbvio que nós chegamos até a presença de Jesus e nós temos um desejo, mas nós achamos que isso nunca vai acontecer. Óbvio que nós chegamos até Jesus e o nosso coração tem um desejo. Muitas vezes nós queremos ver a salvação de alguém, muitas vezes nós queremos ver a restauração dentro da nossa casa, muitas vezes nós estamos precisando de socorro no nosso trabalho, muitas vezes nós estamos precisando de consolo no nosso coração, muitas vezes esse é o nosso desejo, mas porque nós somos tão pequenos e reconhecemos isso, nós chegamos até a presença de Jesus e muitas vezes nós não temos nem coragem de expressar aquilo que nós precisamos. Mas sabe, um coração quebrantado chama a atenção de Jesus. Um coração quebrantado toca o coração de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, se aquele homem tivesse chegado ali com uma outra postura, muito provavelmente essa história seria diferente. Se aquele homem tivesse chegado ali, gabando-se de quem ele era, querendo exercer da sua posição, querendo exercer da sua influência, muito provavelmente Jesus teria tratado o ego daquele homem antes de qualquer outra coisa. E a verdade é que muitas vezes nós chegamos até a presença do Senhor com o coração errado. Muitas vezes nós não recebemos porque o nosso coração está errado. Um coração quebrantado é um coração que chama a atenção de Jesus. Um coração quebrantado é um coração que Jesus atende. Um coração quebrantado é um coração que toca o coração de Jesus. Sabe, muitas vezes nós chegamos aqui e nós estamos quebrados por dentro.
E existem coisas que estão acontecendo que as pessoas não sabem. Muitas vezes você está passando por coisas que teu marido não sabe, ou que a tua esposa não sabe. Você está passando por coisas que os teus pais não sabem, os teus amigos não sabem o que está acontecendo. Qual que é o nosso problema? Nós tentamos esconder isso de Jesus. Ele conhece o que se passa na tua vida. Ele sabe o que está acontecendo. E um coração quebrantado toca o coração dele. Sabe por quê? Porque Jesus não tem vergonha da sua pequenez. Jesus não vai te afastar por conta do teu status. Jesus não vai te afastar por conta do teu passado. Jesus não vai te afastar por conta dos teus erros antigos. Jesus não vai te afastar nem mesmo por conta dos teus erros atuais. Jesus não tem vergonha da tua reputação. Jesus não se envergonha de você. Muitas vezes nós temos medo de chegar até a presença de Jesus e de tocar nas vestes de Jesus, porque nós achamos que a nossa impureza vai afastar Jesus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que tinha medo de tocar em Jesus, porque ela acreditava que Jesus então se tornaria impuro. Mas o que acontece quando ela toca em Jesus? Jesus para toda uma multidão e diz: epa, eu senti que de mim saiu virtude. Sabe por quê? Porque Jesus não quer você longe, Jesus não quer você distante, Jesus não se envergonha da tua dor, Jesus não se envergonha da tua tragédia, Jesus não se envergonha do teu passado. Pelo contrário, quando eu toco em Jesus, a pureza dele me contamina, porque ele atende um coração quebrantado. Talvez você muitas vezes não tenha coragem. Gabriel, eu tenho medo de ser alguém ingrato. Tem tantas outras coisas ruins acontecendo no mundo, eu tenho medo de pedir isso, eu tenho medo de falar isso para Jesus, eu tenho medo de abrir o meu coração. Ei, nossa, você não precisa ter medo, porque Jesus ama um coração quebrantado. Jesus atende um coração quebrantado, sabe? Você já parou para pensar quantas outras pessoas tentaram falar com Jesus? Quantas outras pessoas tentaram um encontro com Jesus? A Bíblia conta isso para a gente. A Bíblia conta ali de um jovem rico. Aquele homem, ele chega até a presença de Jesus, ele fala: Jesus, o que eu preciso para ter a salvação? E quando Jesus fala para ele, olha, Jesus aponta o problema dele, fala: olha, o teu problema está no teu coração, vende a tua riqueza, dá para os pobres, e você vai encontrar a salvação. A Bíblia fala que ele sai dali triste, porque era muito rico. Quantos outros corações se encontraram com Jesus? Quantas pessoas passaram por Jesus? Mas Jesus faz questão de atender um coração quebrantado. Por isso, deixa eu te lembrar aqui essa noite. Se hoje você está aqui e você quer e precisa clamar na presença de Jesus, não tenha medo. Não tenha vergonha, porque Jesus não vai te afastar. Jesus atende um coração quebrantado. Você pode dar glória a Deus por isso? A segunda coisa que nós entendemos no encontro com Jesus é que em um encontro com Jesus Ele revela quem Ele é. Sabe, no encontro com Jesus, eu e você, nós reconhecemos quem nós somos aqui, assim como aquele homem reconheceu: Jesus, eu não sou nada, eu não sou digno nem de te receber na minha casa. Mas no encontro com Jesus, eu também, é revelado a mim quem Jesus é. Sabe por quê? Jesus fala assim para ele: olha, eu vou até a tua casa porque eu vou curado. O que aquele homem fala? Jesus, eu não preciso, eu não sou digno de te receber na minha casa, e não precisa, basta uma palavra. Basta uma palavra. Sabe quem consegue ter fé para dizer isso? Alguém que já sabe quem Jesus é. Alguém que já conhece, alguém que Jesus já se revelou. Somente alguém que sabe quem Jesus é e que reconhece a soberania de Jesus, não necessita de sinais. Sabe quantas vezes nós precisamos ver para crer?
Quantas vezes nós precisamos daquilo que é visível para que a gente acredite em quem Jesus é? Sabe, deixa eu te lembrar de uma coisa: não é porque você não está vendo que não tenha nada acontecendo. Não é porque não é visível aos nossos olhos que significa que Jesus não está fazendo nada. Bem-aventurado os que creram e não viram. Nós só precisamos de uma palavra. Talvez você olha para as circunstâncias da tua vida e você fala assim: meu Deus, isso precisa mudar. Meu Deus, isso precisa ser diferente. Algo precisa acontecer aqui na minha vida. Mas para aquele a quem Jesus já se revelou, uma palavra é suficiente. Uma palavra é suficiente para crer que um cenário pode ser transformado. Sabe por quê? Porque para muitos não fazia sentido. Como assim? Como assim Jesus nem mesmo vai na casa desse cara? Tem um cara lá paralítico que precisa de cura, que precisa de receber uma oração. Mas para aquele homem, porque ele já sabia quem Jesus era, porque Jesus já tinha se revelado para ele, ele não precisava nem mesmo que Jesus entrasse ali, ele só precisava de uma palavra. Ei, eu não sei se você está pegando, mas eu preciso te lembrar que Jesus é esse Deus que com uma palavra transforma cenários. Jesus é esse Deus que com uma palavra Ele acalma uma tempestade. Jesus é esse Deus que em meio à tempestade, quando nós estamos em alto mar, quando nós estamos assustados e nos afogando, Ele anda sobre as águas, Ele pega na nossa mão e nos traz de volta. Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele não perdeu o controle da tua história, porque Ele é Deus, Ele está no controle de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas, e uma palavra é suficiente para transformar tudo. Quando eu e você, quando nós entendemos quem Ele é, nós não precisamos mais de sinais, nós só precisamos de uma palavra. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas você não precisa que alguém apareça lá para resolver. Você só precisa de uma palavra de Jesus, e sobre essa palavra você vai agir. Eu encontro com Jesus, eu reconheço quem eu sou, e o meu coração quebrantado chama a atenção de Jesus. Então Ele libera uma palavra para mim, Ele se revela a mim. Mas aqui tem algo que chama muito a minha atenção, e é a terceira coisa que nós aprendemos em encontro com Jesus, é que Jesus enxerga a grandeza nos pequenos detalhes. Olha que interessante, Jesus elogiou a fé desse homem. Aquele homem chega até Jesus se humilhando. Ele chega até Jesus com um coração humilde, quebrantado, reconhecendo quem Ele era, reconhecendo que nem mesmo ele era digno de receber Jesus em sua casa. É assim que aquele homem chega até Jesus. Mas Jesus então reconhece algo naquele homem que nem mesmo ele conhecia. Sabe, muito provavelmente aquele homem não tinha noção da fé dele. Ele não tinha essa percepção: nossa, como eu sou alguém de fé, como eu sou alguém que tem uma fé grande, como a minha fé é bonita. Não, ele não chega ali com essa intenção, ele não chega ali com essa pretensão. Mas Jesus enxerga algo nele que nem mesmo ele sabia que tinha. Sabe por quê? Porque quando eu e você reconhecemos quem nós somos em Jesus, Ele então nos revela quem nós seremos com Ele. Quando nós chegamos até a presença de Jesus e nos humilhamos e reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza dEle, Ele então enxerga a nossa grandeza nos pequenos detalhes. Eu nunca encontrei alguém com essa fé. Sabe,
talvez uma das poucas pessoas que ouviu isso de Jesus. Alguém que reconheceu primeiro quem era, sem Jesus, agora está ouvindo algo de Jesus, porque Ele enxerga algo dentro de você, que nem mesmo você sabe que está aí. Sabe o que eu achei incrível quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus? É que Jesus age em nossa fragilidade. Nós sempre chegamos frágeis. É sempre um momento de fraqueza, é sempre um momento de fragilidade. É quando o nosso casamento não vai bem, é quando a nossa empresa não vai bem, quando os nossos filhos não estão bem, quando a nossa saúde não está boa, quando o trabalho está balançado, quando a crise financeira nos pega. É nesse momento de fragilidade que então nós chegamos até Jesus. E aí que eu acho incrível é que nesse momento em que nós estamos frágeis, em que nós estamos para baixo, em que nós não acreditamos em mais nada, Ele olha e fala assim: filho, eu sei que existe algo grande dentro de você. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei como estava o teu coração, mas Jesus está olhando para dentro de você. E porque Ele está olhando para dentro de você, Ele te diz: eu sei que talvez você está quebrado, eu sei que você está machucado, eu sei que você está cansado, eu sei que você precisa de cura, eu sei que você precisa de paz, eu sei que você precisa de alegria, mas eu também sei de uma coisa, meu filho, tem potencial de grandeza dentro de você. Eu enxergo nos pequenos detalhes aquilo que você não sabe, aquilo que as pessoas não veem, mas eu estou enxergando porque eu conheço o teu coração, eu conheço a tua mente, e porque eu conheço você, eu sei que tem potencial de algo grande acontecer através da tua vida. Quando nós vivemos distantes de Jesus, nós somos miseráveis, nós não temos valor, mas quando nós estamos com Jesus, Ele então nos prepara para sermos o melhor nele. Ei, a tua melhor versão acontece quando você está em um encontro com Jesus. O teu propósito de vida é destravado quando você tem um encontro com Jesus. O teu propósito de existência é destravado quando você se prostra e diz: Jesus, eu não sou nada, mas transforma algo de dentro de mim. Jesus, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu sei que o Senhor tem tudo para me dar. Eu preciso te falar que talvez você chegou aqui essa noite e você estava pensando em desistir, talvez você estava cansado da vida que você está levando. Hoje você se encontrou com Jesus, e um encontro com Jesus muda tudo. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você.